Usa-me, sou o teu milagre. Que o Senhor nos use nessa manhã. Amém. Querida igreja, graça e paz do Senhor. Aleluia. O Paulo ele pergunta se eu estou preparado. Eu acho que a gente nunca está preparado à altura da missão, né? Então a gente estuda, ora, chora, quebra a cabeça e lê, e chora mais e ora mais. Mas essa é uma missão da qual a gente não é digno a não ser por Jesus Cristo e pelo seu doce Espírito que habita em nós, né? E eu queria saudar a igreja com a graça, com a paz do Senhor. A gente está aqui nessa manhã, nos aproximamos rapidamente do final desse ano, que a gente não viu passar, não é verdade? Quem aqui viu esse ano passar, conseguiu contar direitinho, assim. Até o mês de agosto, né, que costumam chamar de mês de cachorro louco, porque assim não tem feriado, então parece que ele tem todos os meses do ano só nele. Foi o mês que a gente definitivamente não viu passar esse mês. E é engraçado isso, porque quando nós somos adolescentes, eu não sei se vocês lembram da adolescência de vocês, eu já me lembro bem pouco da minha adolescência, mas eu lembro que a gente falava coisas do tipo: não vejo a hora de fazer 18 anos, porque parecia que ia demorar muito tempo. Eu não vejo a hora de tirar carta, não vejo a hora de ir para a faculdade, não vejo a hora de sair de casa. Então, o tempo ele passava na nossa adolescência de um jeito que a gente achava que demorava muito para passar, né? Mas, depois que nós nos tornamos adultos, o tempo começa a acontecer para a gente de um jeito totalmente diferente. Porque a gente olha assim e fala: nossa, já passou 10 anos daquele evento? Não acredito. Meu Deus, a gente já se conhece há 30 anos, é isso mesmo? O tempo ele parece que passa muito mais rápido depois que a gente se torna adulto. E aí a gente acaba sempre sendo pego pelas nossas rotinas, enquanto esses dias, meses e anos, eles vão se passando. E existe um problema para nós cristãos, nessa maneira, assim, quase desordenada, caótica da gente lidar com o nosso tempo. Porque a nossa vida ela passa a ser consumida por demandas, por um monte de prioridades, por um monte de compromissos, um monte de responsabilidades. E quando a gente menos se percebe, passou uma semana sem falar com Deus, passou um mês sem ler a Bíblia, e aí a gente vai reduzindo as nossas rotinas religiosas a verdadeiras rotinas pontuais. Domingo, culto de Santa Ceia, às vezes um casamento, você entra na igreja, às vezes no velório, você lembra de fazer uma oração pela família do morto. A nossa vida, ela começa a ser reduzida a rotinas religiosas. Então, a gente nem pode chamar isso de vida, né? Porque não é mais uma vida cristã, mas rotinas religiosas que nos lembram pontualmente que nós somos cristãos. E tudo isso por causa dessa rotina caótica, insana, na qual a gente está inserido. Mas se você e eu somos cidadãos do céu, a gente tem que ter um jeito de viver que é o jeito do céu. Ainda que as nossas rotinas continuem, elas não vão parar. Então a gente continua pagando conta, comendo, dormindo, indo em festa, trabalhando. Tudo continua igual, mas tudo está completamente diferente. Por quê? Porque o nosso coração, dentro de nós, as nossas prioridades foram ressignificadas pelo reino dos céus. Lucas 17, 26 vai dizer o seguinte, que quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias, o povo seguia a sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. E aqui é Jesus que está falando isso. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então, fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi, até o dia
em que o Filho do Homem for revelado. Então, tudo vai ficar igual. Mas em um determinado momento, tudo vai ser diferente. E como é que a gente não é pego de surpresa no meio disso? Será que eu preciso abandonar minha rotina, subir no telhado da minha casa e ficar olhando para o céu, desço, vou no banheiro, volto, olho para o céu, fico o tempo todo olhando para o céu, paro de trabalhar, paro de comer, paro de tudo, para ficar atento para esse momento, para a gente não ser pego de surpresa? Será que a gente precisa fazer isso? De maneira alguma. Mas no meio da nossa rotina, a gente não pode perder de vista as razões pelas quais a gente faz o que faz. Nós precisamos manter um coração vigilante, porque a vinda do Filho do Homem, esse é o tema da pregação dessa manhã, a vinda do Filho do Homem pegará muitos de surpresa num dia comum e inesperado. É bem provável, e muita gente já falhou nas previsões e vai falhar, glória a Deus por isso, que falhem mesmo, que todos errem nas previsões. Por quê? Porque eu acho que Jesus ele vai vir assim, tipo numa segunda-feira na hora do almoço. Um momento em que ninguém espera. E aí, o Senhor Jesus nos deixou, nos evangelhos sinóticos, os apóstolos tomaram o cuidado de registrar as palavras de Jesus, falando que existem sinais do fim. As guerras, os rumores de guerra, pai se voltando contra filho se voltando contra pai, os desastres naturais. E a gente vê que à medida que o tempo passa, esses sinais eles vão ficando mais intensos, eles vão ficando mais agudos dentro de nós. Mas, mesmo assim, já são 2000 anos que Jesus ele deu essas palavras para nós e os sinais acontecem, e o tempo passa e o nosso coração vai ficando adormecido. Ele vai ficando entorpecido pelas nossas rotinas, pelo nosso dia a dia, assim como era no tempo de Sodoma, assim como era no tempo de Ló, assim é no nosso tempo. A gente vai ficando entorpecido pela rotina e aí vira e mexe. Você pode fazer esse teste. Encontra algum irmão numa roda de conversa e começa a falar sobre o fim dos tempos. Sempre vai ter aquele engraçadinho que vai falar assim, aquele ímpio que vai falar assim, não, mas ainda demora. É ou não é? Sempre tem um engraçadinho que fala, não, mas ainda demora. Ixi, não. Isso aí é desespero. Isso aí ainda vai demorar. Sempre tem essa pessoa. Mas como eu mantenho, então, diante de todo esse cenário, o meu coração firme? A gente vai lembrar da nossa época, quem é batista desde o berço, vai lembrar que nas EBDs e EBFs, um dos primeiros versículos que a gente decorava era o Salmo 119:11. A gente tinha até musiquinha. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para não pecar contra ti. Salmo 119:11. A gente cantava isso, então a gente decorou. O Salmo 119:11 que diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Como a gente mantém o nosso coração firme diante desse cenário? Guardando a palavra de Deus no nosso coração. E nesse caso da vinda do Filho do Homem ao próprio Cristo, quem garante que em breve ele voltaria? A palavra, ele fala assim em Marcos 13:31, que a palavra dele permaneceria mesmo quando os céus e a terra passarem. Então, querido, nós precisamos guardar a palavra do verbo todos os dias no nosso coração e manter a chama do nosso coração acesa, assim como Simeão e Ana naquele templo mantinham a chama deles acesa. Estava caótico o tempo deles, assim como está o nosso hoje. Os romanos, os partidos judaicos se degladiando, o tempo todo guerras e rumores de guerra, mas Simeão e Ana naquele templo continuavam esperando pelo Messias. E quando eles veem aquele bebezinho enrolado nos braços de Maria, o que é que Simeão fala? Agora o teu servo pode morrer em paz, porque eu já vi o cumprimento da promessa de Israel.
A gente precisa se apoiar com todas as forças naquilo que o verbo de Deus nos disse. Quem é o verbo de Deus? Ele é aquele que estava com Deus. Ele era Deus. Ele é aquele por meio do qual tudo veio a existir. Jesus, ele criou todas as coisas com o poder da sua voz. Ele foi aquele que por meio dos profetas disse que viria e veio. Ele é aquele que disse que redimiria todas as coisas e redimiu. Ele é aquele que disse que se entregaria e se entregou. Ele é aquele que disse que ressuscitaria e ressuscitou. Ele disse que voltaria ao Pai e enviaria o Consolador, e assim ele o fez. Ele disse que voltará em breve, e isso nos é suficiente. A contagem regressiva nos céus começa no momento em que aquele Cristo, o Deus crucificado, se entrega e deixa as suas últimas palavras. Está consumado. Ali o cronômetro do céu dá início ao tempo do fim. E desde então nós aguardamos, e por não sermos desse mundo, é necessário que nós nos mantenhamos firmes para resistir às rotinas, à tentação de fazer deste mundo, que é só um lugar de passagem, irmãos. Esse mundo é lugar de passagem, é estrada. Esse mundo é estrada. Resista à tentação de fazer deste lugar de passagem um lar para você. Este aqui é só uma estrada. Nós não somos daqui, você e eu somos cidadãos do céu, então não vivemos pelo que vemos ou ouvimos desse mundo. Nós vivemos com as palavras do verbo vivo de Deus acalentando o nosso coração, e vivemos com a presença do próprio Cristo através do seu Espírito nos cercando por detrás, por diante, e com a sua mão sobre nós. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, em Mateus 25. Nós vamos ler o texto da pregação dessa manhã. É um texto bem conhecido de todos nós. Vamos ler o texto na íntegra, do 31 ao 46, que diz assim: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Eu estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi, Senhor, que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando foi que o vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não o ajudamos? E ele responderá: eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Esse é um texto que é muito conhecido da gente, já ouvimos muitas vezes, provavelmente a maioria de nós, como um texto a respeito de boas obras.
Um texto a respeito da missão de Deus que a gente tem que cumprir no meio dos pobres, no meio dos órfãos, no meio dos enfermos, no meio dos presidiários. Mas eu queria ir mais fundo um pouco com os irmãos nessa reflexão nessa manhã. Porque nesse mundo performático, onde a gente sempre quer ser visto, onde a gente sempre quer deixar a nossa marca, a gente quer marcar nossa vida na história, a gente sempre busca deixar a nossa evidência de alguma forma, é muito tentador olhar para esse texto e achar que ele se trata daquilo que a gente faz. Repita comigo, faz. Daquilo que a gente faz em nome de Deus. Irmãos, não se enganem. A palavra do Senhor é muito clara ao mostrar que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele não é conhecido pelo que ele faz, mas pela motivação do seu coração. Então, o que está em jogo aqui não é o meu fazer e o seu fazer, mas o que está em jogo aqui é o coração do discípulo. Então eu convido você brevemente nessa manhã a orar ao Senhor, pedindo para que Ele cave fundo no meu, no seu coração, na gente aqui, nos ajude, Senhor. Que a gente se livre dessas nossas falsas impressões a respeito de nós mesmos e que a luz do Senhor ilumine o nosso interior. O texto de Mateus, nesse texto, é lindo, porque eu fiz uma cronologia, sempre quando eu vou pregar, eu gosto de ler os capítulos anteriores para fazer uma cronologia de por que chegou até esse momento. E na cronologia, Jesus ele parte do momento em que ele é transfigurado no monte. Diante dele está ali Moisés e Elias, a lei e os profetas, e ali eles falam a respeito do fim, e Jesus em toda a sua glória, e Pedro fala para ele, Jesus, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui nesse lugar. Só que ali Jesus ele estava se preparando para a sua verdadeira glorificação, quando ele seria erguido naquela cruz. E de lá para cá, a perseguição contra Jesus começa a aumentar, e nesse momento ele está há 2 dias do seu martírio, com os discípulos no Monte das Oliveiras, no seu último sermão. Estamos diante do último sermão de Jesus, antes da sua crucificação, antes da Santa Ceia. E ele traz uma série de parábolas a respeito do fim, inclusive a parábola das 10 virgens está inserida nesse contexto. E nesse momento ele fala sobre o seu retorno glorioso. Aquele homem Jesus, o filho do carpinteiro José, passa a falar sobre o retorno glorioso do Filho do Homem. E quando eu li esse começo desse texto, eu fiquei assim, vou usar uma palavra bem antiga, embasbacada. Eu fiquei assim maravilhada, eu fiquei assustada, porque a gente não consegue imaginar essa cena, por mais que a nossa mente seja assim muito criativa, a gente não consegue imaginar essa cena. Os profetas eles vão chamar esse momento do grande dia do Senhor. Ele vai ser um momento de glória e alegria para aqueles que vão se salvando, mas vai ser um momento de desespero e angústia para aqueles que forem se perdendo. E por mais que eu deseje esse dia com todas as minhas forças, é para isso que a gente vive na expectativa de encontrar o Redentor, o Salvador das nossas almas. Por mais que eu deseje isso, o meu coração ele se angustia, porque muitas vezes nós estamos em igrejas, estamos entre cristãos ou autodenominados cristãos, os crentes, orando, cantando, jejuando, fazendo as boas obras, mas o testemunho desses irmãos não manifesta a sua verdadeira conversão, não manifesta que ali exista um verdadeiro coração. E o que é o testemunho do cristão? Muitas vezes a gente acha que essa palavra ela já foi tão usada de tantas formas que a gente acha que testemunho é vir aqui e falar assim: oi, eu sou a Camila, eu bebia, eu fumava. Mentira, eu não fiz nada disso. Eu bebia, eu fumava, morri, tomei 15 tiros e Jesus me ressuscitou. A gente acha que isso é testemunho. Tanto que isso foi batido, porque isso é impressionante. A gente acha que o testemunho é o nosso momento pessoal de conversão, de encontro com o divino, e ali é o nosso testemunho. Mas não é isso que a palavra do Senhor chama de testemunho, irmãos. Prestem atenção nisso. Não se surpreendam com as histórias pessoais de vida de pessoas, porque o que a palavra de Deus chama de testemunho é algo muito menos chamativo, muito menos glamuroso, Malu. Sabe o que é testemunho na palavra de Deus? É o seu dia a dia. Que chato. É ali, na intimidade do lar,
como nós tratamos as pessoas, no jeito como a gente age e reage diante das calúnias. É nesse lugar árido, desértico, pouco convidativo para nós, para o nosso desejo de sempre ser surpreendido. É nesse lugar que Jesus decidiu forjar os discípulos do seu reino. E é a partir das próprias palavras de Jesus que a gente consegue ir além e falar que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele não é validado por quantidade ou qualidade de serviço. Fazer. Ele não é validado pelo tanto de horas que ele passa fazendo as coisas. Ele não é validado pela qualidade do trabalho que ele exerce fazendo as coisas. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que se entrega a si mesmo, como Cristo fez. Que se doa a si mesmo, como Cristo fez. Ele nem percebe mais o bem que ele está fazendo, tanto que ele introjetou nele mesmo o exemplo do próprio Cristo. O testemunho, ele acontece no trânsito. Ele acontece no trabalho, ele acontece com os funcionários, ele acontece com os pais, ele acontece com os filhos, com gente que a gente não consegue impressionar com o nosso desempenho. Mas vamos voltar para o texto. Quem são as ovelhas, irmãos? Será que as ovelhas são aqueles que se autoproclamam cristãos? Será que é uma coisa automática? Sou cristão, ovelha. Será que as ovelhas podem ser identificadas como aquelas que defendem arduamente os bons valores e costumes? Sim. Elas podem ser identificadas com essas características, sim. Mas existe uma que é infinitamente superior, com a qual o próprio Cristo decidiu tornar conhecidos os seus discípulos. Lá em João 13, 34 e 35, diz assim: por isso, agora lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu, Cristo dizendo, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Irmãos, o padrão de qualidade do discípulo de Cristo não vem desse mundo. Vem do alto, vem do céu. Vem do dono da igreja, vem de Jesus que é o dono da igreja, vem do rei, do Senhor, do Redentor, daquele que nos ordena, amem uns aos outros, não como você gostaria de ser amado, tratem uns aos outros não como você gostaria de ser tratado, isso é mundano, isso é carnal, amem uns aos outros como eu, Cristo Redentor, os amei. E como é que esse amor se manifesta de uma maneira pura? No próprio Deus. Deus é amor. 1 João 4,8 vai dizer assim, que Deus é amor, mas não para por aí. Vai falar que Ele mostrou o quanto Ele nos amou, ao enviar o seu único Filho ao mundo. Quem aqui é pai de um filho só? Vocês enviariam o seu único filho para morrer injustamente? Quem tem mais de um filho? Vocês escolheriam um deles? Ficaria mais fácil? Deus, Ele mostra o quanto Ele nos amou, ao enviar o seu único filho ao mundo para que por meio dele nós tenhamos vida. E conclui o texto assim, olha, é nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Quem são essas ovelhas das quais o texto trata? Quem são as ovelhas que serão recebidas por Cristo quando Ele vier em glória? São aquelas que carregam como marca o amor. Não, mais uma vez eu repito, o amor como o mundo prega. Não, mas o amor segundo Deus, aquele amor que Paulo em Coríntios vai falar que é o amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera e que tudo suporta. É aquele trilho pelo qual Jesus passou, é o caminho sobre modo excelente, é aquele que
anda nos passos de Jesus. As ovelhas do Senhor, elas vão viver no corpo, na pele, na carne, uma vida que é pela fé no Filho de Deus e não mais pelas circunstâncias. Não é mais sobre a maneira como te trataram ou deixaram de te tratar. Para seguir a Cristo é preciso viver um testemunho diário, que pode sim começar na nossa experiência pessoal de conversão, mas que não para por ali de maneira nenhuma. Esses indivíduos chamados ovelha de Cristo, eles são peculiares. Jesus, no primeiro sermão público dele, o Sermão do Monte, fala sobre esses indivíduos, que são aqueles que são os pobres em espírito, os mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os de coração puro, os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa de Jesus. As ovelhas de Cristo são pessoas marcadas por esse Cristo. Olhando para esse Deus, eu preciso entender, e você também, que o Evangelho não é sobre eu tentando me salvar. Então pare de tentar se salvar. O Evangelho não é sobre eu querendo me poupar. Pare de tentar se poupar. O Evangelho e o cristianismo não podem ser vividos dentro dos meus padrões e estilos de vida. Porque o padrão é Cristo. Mas se você for Deus, descer na terra como uma criancinha, morrer na cruz lá pelos pecadores, fazer o tanto de coisa que Jesus fez, aí você pode montar o seu evangelho. Você está livre. Mas como não tem como, o padrão é o Cristo. Pare de viver o evangelho segundo os seus padrões. Olhando para o Rei da Glória, a gente vê o exemplo máximo, que deve ser o padrão da nossa fé. Então a lógica do reino de Deus é perder para ganhar, é morrer para viver, é chorar para sorrir. Se te pedirem uma túnica, você entrega também a capa. Se te obrigarem a andar 1 milha, você anda 2 com a pessoa. Se te baterem numa face, você dá a outra face. É esse o padrão que o Cristo nos deixou. Mas olha para dentro de você e responda sinceramente para você mesmo. Quem é você quando te ofendem? Quando você fica com o prejuízo, quem é você? Quem é você quando te deixam de lado? Quem é você quando você é esquecido? Tem uma música que com certeza no meu Spotify desse ano vai como as mais tocadas, gente. Depois eu vou publicá-la no Stories. Que é do irmão Marco Teles, que veio aqui ano passado, esse ano, né? Olha, eu já estou em 2023. Veio aqui esse ano, que se chama Canção do Cristão Medieval, que diz assim: ó Jesus, manso e humilde de coração, ouve, livra-me, Jesus, do desejo de ser estimado, do desejo de ser consultado, do desejo de ser exaltado. Ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser aprovado. Livra-me, Jesus, do medo de ser humilhado e desprezado. Livra-me, Jesus, do medo de ser exortado, ser esquecido. Dá-me a graça de desejar que outros sejam mais amados e estimados que eu. Dá-me a graça de, quando eu for posto à parte, ver os outros sendo escolhidos. Que os meus lábios possam ter a graça de sorrir enquanto os meus olhos estão chorando, porque Cristo é a alegria que preenche, Cristo é a porção dos que te amam, Cristo é a herança de valor. Quem são essas ovelhas a quem Cristo se refere, muitas vezes invisíveis aos olhos dos homens, muitas vezes sem receber reconhecimento, muitas vezes elas já se entregaram tanto pelos outros que essas ovelhas elas esquecem de si, elas estão consumidas entre a demanda de tanta gente, porque um dia o amor as encontrou e elas não sentem mais paz de viver para elas mesmas. O que essas ovelhas dizem é: quando foi que a gente viu com fome, com sede, com frio, preso, enfermo e te ajudamos? Elas nem percebem o bem que elas fazem porque já virou rotina.
diferente dos bodes. O texto vai falar sobre os bodes. Esses vivem em busca de reconhecimento. Se eles fazem algo bom, eles vão exigir o máximo de reconhecimento para si, sempre se poupando. Os bodes sempre se poupam, sempre se guardam, sempre querendo se salvar, sempre avançando violentamente contra os opositores, sempre escolhendo a dedo, seletivamente, quem e quando ajudar. O bode é aquele que continua escravizado pelos padrões pecaminosos desse mundo caído. Ele continua sendo aquela presença terrível, tóxica. Tóxica é uma palavra que está aí na moda, né? Uma presença tóxica, aonde quer que ele passe, porque ele é um consumista e não um consumidor, ele é um consumista nato. Uma das características do bode, bicho mesmo, do bicho, eu nunca convivi com bode, graças a Deus. Mas quem já conviveu sabe que ele mastiga e destrói tudo aquilo que está ao redor dele. A vida do bode é consumir coisas, pessoas, elogios, família, tudo que for necessário para o bode satisfazer o ventre, ele vai consumir. Eu li em um comentário que os antigos consideravam o bode um animal tão inútil quanto destruidor. E aí, esses dias passando pelo Instagram, eu ouvi uma frase que eu, inclusive, compartilhei com os nossos irmãos do staff do 231, que diz assim: se você está consumindo e não sendo consumido, você está vivendo de forma errada. Deus nos fez para sermos consumidos. Se não somos, é porque estamos tirando algo de alguém. Fomos feitos para dar e não para receber. Mas o bode, ele não entende essa lógica. Porque mesmo no dar algo para alguém, ele procura tirar algo desse alguém também. A máxima do bode, e a gente vê isso também na igreja. Na igreja, né? Porque eu vivo aqui dentro da igreja, então só dou exemplo de igreja. Eu fiz tanto, recebi tão pouco. Fiz tanto por Deus, fiz tanto pela minha família, recebi tão pouco. É triste, a gente entende o sofrimento, mas o cidadão do reino de Deus pensa diferente. A sentença, então, que o rei dá para o bode é a mesma sentença que ele dá para o diabo e para os seus anjos. O bode, ele esperava glórias e elogios, é isso que ele sempre almejou. Mas ele recebe a pior sentença possível, o lugar chamado inferno, aonde o amor de Deus se ausenta. Que dor é essa de não poder mais desfrutar do amor do Pai, de não poder mais desfrutar da sua graça? As ovelhas, elas já entregaram tudo, não em busca de receber, porque elas sabem que já receberam tudo. O amor de Deus entregou o seu único filho, máximo sacrifício, por seres imerecedores como eu e como vocês. Tudo que a gente merecia pelo pecado era o inferno, mas mesmo assim, Cristo vem como ovelha muda. Ovelha muda. Pessoal, o Filho encarnado de Deus, aquele que vem em breve nos buscar em toda a sua glória, cercado de anjos, cercado de majestade, poder. Ele foi um dia um bebezinho no ventre de Maria, para que nós tivéssemos vida. Ele andou, ele comeu com pecadores e ele estava ali sendo consumido. O pão da vida estava ali sendo consumido por todo tipo de necessidades que os humanos chegavam até ele, que as pessoas chegavam até ele, mas ao contrário da lógica humana, Jesus, ele não acabava. Mas quem chegava perto dele tinha as suas necessidades saciadas. É a lógica da multiplicação dos pães, e aí é muito lindo, porque Jesus se chama de pão da vida. Jesus era o pão da vida que fez aquela multiplicação para milhares e milhares de pessoas através de quem? Através dos seus discípulos, o que ensina que nós também devemos da mesma maneira nos entregar
entregar indiscriminadamente para quem necessitar de nós, porque a gente nunca vai se acabar, a gente não vai ser consumido, mas a gente faz com que outros tenham a sua fome, a sua sede saciada, e esses outros também se tornam pão para outras pessoas, e esse mundo é transformado, não pela política, não pela economia, não pela ciência, mas por gente Zé Mané como eu e você, que um dia decidiu se entregar pela causa de Cristo. Eu não sei quanto tempo que você já frequenta igrejas e igrejas. É uma dor, nossa, ver o quanto de pessoas que entram e saem de igrejas com o seguinte discurso: ah, gostei desse lugar. Igreja não é um lugar para se gostar, é um lugar para se servir, para se entregar. Ah, esse lugar é agradável, é confortável. Esse lugar tem pessoas legais, bonitas, cheirosas. Tem um louvor que eu gosto, tem um pastor que eu gosto. Consumistas, consumidores. A gente está na igreja para se entregar, para se doar. Ao chegar na casa do Pai, é um desafio que eu faço para vocês. Olhem para o lado. Não olhem mais para cá. Não olhem mais lá para trás ou para qualquer canto com um olhar acusador ou buscando alguma coisa. Olhem para o pequenino irmão que está do seu lado. Arregace as mangas e comece a se entregar, não a fazer por Ele. Cristo não veio fazer nada por nós. A gente vai celebrar a ceia. E a última coisa que Jesus faz naquela ceia é dizer: eis o meu corpo, que é dado. Eis o meu sangue, que é dado. A igreja não precisa de gente para fazer coisas. Para isso a gente poderia contratar trabalhadores. A igreja precisa de gente para se entregar. Porque a vida que agora eu vivo, na fé do Filho de Deus, eu não vivo mais para mim. Essa é a lógica da ovelha. Estar na igreja não te torna ovelha. Orar não te torna ovelha. Curar e operar milagres não te torna ovelha. E isso quem diz é o Senhor. Senhor, mas em teu nome eu operei milagres, em teu nome eu curei, em teu nome afasta-te de mim, porque eu nunca vos conheci. A lógica da ovelha é íntima. E é isso que o Senhor avalia. Coloque o seu coração diante do Pai enquanto nós cantamos. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!